smoke free. Price of my life and my own dreams. What about a dream where the kingdom come? Peace on earth and His will be done. What about a dream where the people fight? Not for fortune and fame, but for saving lives. Que prazer, que alegria podermos iniciar mais um programa, o programa Reflexão, que vai ao ar todos os dias aqui na TV Grandourados, a sua TV a cabo. O programa Reflexão, ele é da Igreja Batista Memorial Charles Compton, que fica aqui na rua Rael Bonfacker, 3308, no centro da nossa cidade de Dourados. Será um prazer para nós podermos receber a sua visita. Nós temos cultos dos jovens aos sábados, às 19h30, aos domingos pela manhã, às 9h30 da manhã, a Escola Bíblica Dominical, aonde você pode aprender muito da Palavra de Deus. E aos domingos à noite, às 19h30, o culto da família, o culto da celebração. E será um grande prazer para todos nós recebermos uma visita sua ali em um dos nossos cultos. No programa de hoje, do programa Reflexão, nós temos conosco uma pessoa muito especial, muito querida, nossa amiga, colega de trabalho lá da Unigran, a professora Terezinha Bazé. Ela que é doutora em educação, vai falar sobre o assunto o Dia da Consciência Negra no Brasil. Nós vamos para um primeiro intervalo, onde você vai conhecer as empresas que apoiam o programa Reflexão, e voltaremos em seguida. Aguarde, Pai Bola. O mês de novembro é tido no Brasil e no mundo como um mês onde nós podemos parar para refletir sobre a importância, a participação, a luta do povo negro na história da humanidade. E nós temos conosco a professora Terezinha Bazé, que é doutora em educação, e ela vai compartilhar conosco um pouco da sua história de vida, um pouco desse movimento que ela tem participado. Nós queremos lembrar que um dos grandes vultos da história batista no mundo foi Martin Luther King Jr. Ele que foi um expoente, lutou, foi o mártir, podemos dizer assim, lá nos Estados Unidos, porque morreu defendendo essa causa, e um dos seus grandes discursos foi aquele intitulado I Have a Dream. Ele tinha um sonho, e o sonho de um dia ver negros e brancos na América do Norte, ali andando juntos, estudando juntos, compartilhando das coisas. No Brasil, nós sabemos que essa consciência negra, essa luta, ela também tem uma história. E, professora Terezinha Bazé, por falar em história, eu gostaria de saber um pouquinho da sua história de vida. Você é natural daqui de Mato Grosso do Sul mesmo? Conta um pouquinho sobre a sua história para nós. É um prazer imenso estar aqui com você, pastor, amigo, professor também da nossa instituição. A minha história de vida começa em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, né? Sou filha de nordestino, meu pai baiano veio para Três Lagoas contribuir com a instalação da ferroviária noroeste do Brasil, a ferrovia. Meu pai fez parte dos homens que ergueram aquela ponte, a Estácio de Sá, né? Que une Mato Grosso do Sul a São Paulo. Nasci em Três Lagoas em 1952, exatamente há 60 anos. E lá me constituí a minha vida pessoal, profissional. Moramos no bairro dos Ferroviários, né? Depois, logo que meu pai aposentou, fomos residir no bairro que Nossa Senhora Aparecida, que é denominado de Feijão Queimado, porque lá residia o maior número de negros ferroviários, porque a ferroviária noroeste do Brasil, ela incentivou muito o deslocamento de afros brasileiros para Três Lagoas, né? Então, esse bairro foi um bairro onde se agrupou esses ferroviários, e até hoje, Nossa Senhora Aparecida, até hoje minha família mora nesse bairro. E Feijão Queimado, diziam a história, né, que queria um pouco devido
a quantidade de crianças negras que habitavam naquele bairro. Mas o ditado popular é que as mulheres deixavam o feijão queimar. Muito bem. E a sua formação acadêmica? A minha formação acadêmica se deu toda em escola pública. Eu fiz magistério a nível médio na escola do Aquino Correia em Três Lagoas. Depois o curso de pedagogia na Universidade Federal de Três Lagoas. Fiz mestrado em educação brasileira na UFMS de Campo Grande e doutorado em educação na Unicamp. E nesse período, trabalhando entre Três Lagoas e Campo Grande, eu me envolvi bastante com o trabalho de contribuir, né, para essa questão de ampliar a consciência das pessoas, contribuir com o movimento negro, contribuir com jovens negros, com mulheres negras, e também me envolvendo com o movimento negro organizado, porque Mato Grosso do Sul ele é referência fora do nosso país, assim como Minas Gerais, como São Paulo. Mato Grosso do Sul tem uma organização fantástica do movimento negro organizado. E com esse meu envolvimento com o movimento negro, eu comecei a estudar sobre as questões das relações étnico-raciais dentro do Grupo TES, que é um grupo de estudo Zumbi, um grupo fundado por Aleixo Paraguaçu, na época o nosso deputado Benhur, e muitos outros companheiros. E em seguida eu fui para o Conselho Estadual dos Direitos do Negro, um conselho estadual. Atuei por 2 anos como conselheira tutelar na defesa dos direitos e também na divulgação, né, de ações para o movimento negro, do movimento negro, e também coordenei o Instituto Casa da Cultura Afro-Brasileira no Mato Grosso do Sul por 2 gestões. E vim para Dourados. Ao vir para Dourados, eu logo me engajo no movimento indígena, né, e hoje me considero uma indigenista. Terezinha, o dia 20 de novembro é o Dia da Consciência Negra no Brasil, por marcar também o dia da morte de Zumbi dos Palmares. Conte um pouquinho para a gente dessa história, desse movimento todo. Então, como eu estava dizendo, hoje eu acredito que os negros no nosso país conquistaram muito mais políticas públicas, conquistaram muito mais programas e até normativa, legislações, devido à atuação do movimento negro no Brasil, né? Eu considero que os negros estão muito mais organizados e conseguiram se organizar e avançar muito mais nas suas questões do que o movimento indígena. Inclusive, o dia 20 de novembro, desde a década de 1960, ele vem sendo comemorado, ele vem sendo marcado por uma atuação do movimento negro. Somente em 2003, por exigência da Lei 10.645, que torna-se o dia 20 como, de fato, o Dia da Consciência Negra por uma legislação federal, né? Além dessa legislação de 10.645 determinar ou assegurar e normatizar o dia 20 como Dia da Consciência Negra Nacional, também essa lei ela institui a obrigatoriedade da inclusão nos currículos, desde a educação infantil até o ensino superior, os conteúdos ligados à história da África, à história dos africanos no Brasil e às histórias dos afros descendentes, a sua cultura, o seu movimento e principalmente a contribuição que os negros deram para o Brasil ser hoje a potência que nós somos, que somos a 5ª potência mundial, e não podemos negar a participação incisiva, a participação predominante dos negros e dos africanos que vieram para o solo brasileiro. No Brasil, nós temos cerca de 5.500 municípios, e nesse ano de 2012, cerca de 400 municípios decretaram e tiveram o dia 20 de novembro como feriado municipal.
como que a senhora avalia o mês de novembro na discussão dessa conscientização a nível de Brasil? Eu sempre digo assim, pastor, nós recebemos muitas críticas da questão do feriado do dia 20. Eu sempre falo, não é o feriado. O importante não é o feriado. O importante é a reflexão, o importante é esse espaço, o importante é que as instituições, as escolas, as igrejas, aonde houver, né, líderes, seja religiosos, professores, educadores de movimentos populares, que essa data seja debatida, discutida. Eu digo, não é nesse exato momento. Nós, brasileiros, precisamos conhecer a história da África. Precisamos conhecer a história de Zumbi de Palmares, né? Que ficou tão esquecido e outros vultos foram elevados, né? Foram, como se diz, foram contemplados na nossa história, no nosso calendário, e vultos importantes que lutaram primeiramente, inclusive antes da Princesa Isabel, porque Zumbi de Palmares ele morre aos 40 anos, em 1695. Ele nasce dentro do Quilombo, o Quilombo do Palmares, situado na Serra da Barriga, no Pernambuco, foi um quilombo organizado por um líder africano, que é o Gamba Zumbá, e o Gamba Zumbá foi o primeiro líder do território. Esse território ele foi protegido, e ele reuniu ali mais de 20 mil homens, que não eram só negros, eram negros, indígenas, brancos refugiados, pobres, crianças abandonadas, principalmente crianças negras abandonadas, porque na época da vinda dos negros da África para servir a escravidão de escravos no Brasil, o senhor não comprava a família daquele africano, comprava muitas vezes só o homem, não comprava a mulher, e quando ficava com as mulheres, as crianças eram separadas das mães. Então, na época, a capitania de Pernambuco quis fazer um acordo com o líder do Quilombo, Palmares. E Zumbi já tinha 15 anos nessa época, assistiu a conversa, que era libertar os escravos que ali estavam naquele quilombo. E Zumbi se revoltou, porque não havia só aqueles escravos que estavam ali, só os negros que estavam ali, que não poderia dar liberdade somente para aqueles. Haviam outros quilombos no Brasil, em vários lugares, inclusive em Mato Grosso do Sul. Nós temos aí as Furnas de Dionísio, a Tia Eva, que na história que a gente reconhece, foi instalado ali um quilombo, então ele se revolta. E por essa atitude dele de brabeza, de guerra, ele querer a liberdade do povo negro num contexto mais amplo, ele é levado como líder e como organizador, como chefe de Palmares. E ele consegue ali organizar a questão de alimentação, danças, música, a questão da religião com o seu povo. E toda a subsistência daqueles 20 mil homens que viviam ali, a grande maioria de negros, era retirado do sustento da organização deles. Então ele foi um grande estrategista. E depois ele foi invadido, o Quilombo foi invadido, né, por uma tropa coordenada por Domingos Velho, Jorge Velho, e essa tropa tinha mais de 9 mil homens que atacaram o Quilombo, e Zumbi veio a ser derrotado. Então ele foi morto na luta pela defesa da liberdade do povo negro. Aquele grupo de 20 mil homens, entre eles a grande maioria de negros, não serviram à escravidão, porque eles foram protegidos. Ele não permitiu que os negros saíssem dali para ser vendidos. Então, por isso que ele foi reconhecido como um herói. Ele foi morto, a sua cabeça foi decepada, e a sua cabeça foi decepada e foi colocada em praça pública, espetada num posto em Recife,
e lá ela foi consumida pelo tempo até nesse período. Né? Hoje foi o maior quilombo em termos de extensão existente dentro do nosso país, em termos de extensão territorial, né? De organização. Então, é uma luta que nós temos que refletir, né? Como que Zumbi de Palmares, sem nenhum recurso, né? Tendo a capitania do governo da época de Pernambuco contra, não tinha nenhum, não recebia nenhuma subsistência do governo para se manter, ele se manteve ali, preservando, tinha escola para as crianças, tinha alimentação, saúde para o seu povo, e ele se organizou e manteve ali, e ele morre aos 40 anos. Só em 2003, de 1695 até agora, né, são 173 anos, se não me falha a memória, aliás, 300 e poucos anos, é que ele é reconhecido na história do nosso país, né, através dessa lei 10.646, que ele dedica-se a essa data de 20 de novembro, que é a data da morte dele, né, em memória da sua bravura, em memória da sua luta pelo seu povo, pelo povo negro, pela sua família, pelos seus irmãos negros e outros que estiveram lá. Muito importante esse primeiro momento, esse primeiro bloco, quando nós pensamos, refletimos acerca da luta de um grupo de pessoas liderado por alguém que não entendia de forma alguma ser menor do que qualquer outra pessoa devido à cor da pele, do cabelo ou dos olhos. Isso nos faz refletir também, como o programa Reflexão é um programa que reflete sobre a palavra de Deus, que nos diz que todos nós somos iguais perante Deus, amados por Deus, né? E o nosso Deus que vê a cada um e se importa com todos e manda o seu Filho Jesus Cristo para vir a este mundo e entregar-se a si mesmo por todos nós, pela raça humana. Nós vamos então para um rápido intervalo, um pequeno bloco agora com algumas empresas que têm apoiado o programa Reflexão, e voltamos em seguida para o segundo bloco e algumas considerações muito importantes. Volta aqui no programa Reflexão, o seu programa de todos os dias, um programa da Igreja Batista Memorial. Lembrando que você é o nosso convidado para participar conosco das nossas atividades ali na rua Rael Bonfacker, 3308, nos cultos sábado à noite, culto da mocidade, domingo pela manhã às 9h30 a Escola Bíblica Dominical e às 19h30 o culto da família, o culto onde nós reunimos as pessoas, os nossos amigos, para celebrarmos juntos e glorificarmos ao nosso Deus. Conosco aqui no nosso programa de hoje, a nossa queridíssima professora, doutora Terezinha Bazé. Professora, na continuação do nosso bate-papo, eu gostaria que você colocasse para nós quais foram as principais contribuições, sejam culturais, né, da arte, da culinária, para a nossa sociedade brasileira. Antes de falar nesse aspecto, gostaria de fazer uma pequena correção com relação ao número correto da lei, a Lei 10.639/2003, que institui, né, a história da África e as demais culturas e todo o desenvolvimento e a luta do povo negro do nosso país. E logo em seguida, pastor Sérgio, nós temos a Lei 11.645/2008, que institui que não só os conteúdos sobre a história da África ou sobre a história da contribuição do negro no Brasil, mas também os conteúdos sobre a história dos indígenas, né, as suas lutas e também a sua contribuição para a cultura e para o patrimônio da sociedade brasileira. Então nós temos duas leis aí, não só para a educação básica, mas também para o ensino superior. Hoje, para aprovar um curso superior, um dos requisitos legais de aprovação desse curso
é se a instituição tem desenvolvido conteúdos referentes à história da África e à história dos indígenas. Com relação à contribuição dos africanos para o nosso país, com muita força foi na construção do patrimônio do nosso país, as grandes igrejas onde eles trabalharam, contribuindo com os padres da época, os anchietas, para levantar os tesouros que nós temos hoje. O país é muito rico nas construções, principalmente dos nossos prédios, da nossa arquitetura daquela época. E os negros também contribuíram. Contribuíram para a agricultura, para a subsistência do povo brasileiro, nas grandes fazendas de café, né, de engenho, da cana-de-açúcar. O negro contribuiu com a sua força, né? Eles foram destacados como coragem, como força de trabalho realmente, como potência física, né? Trouxe para cá todo o sincretismo religioso, né? Toda a história da África, a sua religião, né? A alimentação, né? A cultura, a dança, a capoeira, né? Foram contribuições imensas. A língua, né? Foram mais de 350 línguas, dialetos falados pelos africanos, né? E muitos afros aprenderam esses dialetos. Eles se comunicavam com esses dialetos. Então a contribuição foi neste campo também, principalmente a cultura do nosso país, né? Hoje, por exemplo, a Bahia, né, é uma referência para nós, porque é como se fosse uma mini África, né? A população africana da Bahia, a maior do nosso país, se concentra ali no Nordeste, e ali se preserva-se toda uma cultura em termos de dança, em termos de religião, também a questão política, social, que os negros contribuíram na edificação do nosso país, junto com os nossos irmãos portugueses. Muito interessante, muito importante. E, professora, falar que não existe discriminação ou preconceito é uma balela. Isso existe mesmo, nós devemos nos render a isso, é um fato. Lamentavelmente, há pouco tempo atrás, nós vimos isso ocorrendo numa universidade pública federal do Pará, né, uma atitude lastimável. Agora, o que é que nós podemos fazer, os educadores ou os pais, né, que assistem o programa, mães, pais, o que podemos fazer para diminuir ou até para erradicar essa questão do preconceito que existe ainda em nossa sociedade? O nosso trabalho tem que começar lá na educação infantil, professor Sérgio. Lá na educação infantil, dialogando, mostrando que nós somos pessoas que temos as mesmas potencialidades, né? O que difere é a nossa cor da pele, é o nosso cabelo que é diferente, às vezes o formato do nariz, o formato dos lábios, né? A estrutura física que se difere em todas as outras etnias, né? Não é só o negro que sofre discriminação, né? Nós temos aqui Dourados, temos um caso atípico em Dourados, nós temos a presença dos indígenas, é um orgulho, é um patrimônio cultural que nós temos no nosso entorno, é um orgulho para Dourados, ter a presença dos indígenas aqui também, né? E dizer assim, que é preciso ampliar essa nossa condição de saber olhar o outro. Agora, a gente também tem que levar em consideração, pastor, que no século passado, em outros séculos, né, isso foi colocado por uma cultura. Nós herdamos esse comportamento, esse modo de agir com o outro, de uma educação. Porque nenhuma criança, hoje nós temos na educação infantil, crianças que rejeitam dançar a quadrilha com a outra porque é negra, com a outra porque não tem o bracinho, ou porque o outro é gordinho. Existe isso na educação infantil. A criança não cria isso sozinha.
tudo que nós hoje criamos em termos de comportamento, nós herdamos um modelo. O que eu quero dizer? Que hoje todos nós, inclusive eu e o senhor, somos pessoas que viemos uma geração do século XX. E o século XX foi pautado por essas questões. Nós já éramos orientados em casa, que nós não podíamos brincar, que nós não podíamos ter amizade. Porque isso foi pregado pelos portugueses. Houve uma separação. E carregou-se esse mito. Hoje não, nós estamos no século XXI, graças a Deus, que vem carregado de um novo humanismo, pautado desse abandono do ter, que foi o século XX, era a conquista do ter. Então a gente era avaliado por aquilo que você usava, pelo teu carro, pela casa, quem é seus pais, pela cor da sua pele. Os negros não fizeram parte do processo de alfabetização dos jesuítas. Eles foram excluídos. Eles não aprenderam a ler nesse período. Não havia as escolas para os negros. Só em 1888, quando veio a liberdade, que a lei áurea é assinada, é que os negros são soltos, colocados na rua, sem nada. Sem políticas públicas, sem cultura, sem escola, sem leitura. Então houve assim, é uma história de exclusão muito longa, que é preciso fazer uma reparação. O nosso país tem uma potência fantástica, mas eu digo que nós é um país que tem muita injustiça social. E vai ser difícil, pastor, equilibrar, promover a inclusão dos indígenas, promover a inclusão de negros, promover a inclusão de paraguaios, de bolivianos, a inclusão de outras que foram excluídas do processo. Agora, a história, as pesquisas têm apontado que os negros foram os mais prejudicados em termos de exclusão. Então, o país deve a esta população. E por isso que nós temos, que tem que haver no nosso país, as cotas, as ações afirmativas. Eu sei que nós temos uma polêmica muito grande, que inclusive afros brasileiros, muitos são contra a cota, são contra a lei da cota, são contra a lei de ações afirmativas. Mas essa é necessário para que haja essa inclusão e que nós possamos ter um equilíbrio. O IBGE 2010 já mostra uma mudança muito grande. Nós estamos melhorando a nossa consciência. Que inclusive o próprio negro, o próprio índio, que escondia, porque ele não quer se identificar que ele é negro, que ele é índio, porque ele é discriminado, hoje não. Eles estão reafirmando. Isso mostra os dados do IBGE. O número maior de negros afirmando, se colocando como negros, e o número maior de índios também se afirmando enquanto índios. Isso é muito bom. A classe média, já aponta um grupo maior de negros já pertencendo à classe média. Então isso já mostra que o Brasil vem melhorando em termos da exclusão, da inserção no mercado de trabalho, da inserção na mídia, da inserção no ensino superior, na universidade, não só de negros, mas de negros também de índios. É uma coisa muito interessante agora que está sendo, de certa forma, celebrada em todo o nosso país, é a chegada de um primeiro negro, a comandar no Supremo Tribunal Federal, que é um dos nossos poderes aqui constituídos na nossa nação. Isso mostrando que não há nenhuma diferença, não há por que nós fazermos separação entre brancos e negros numa nação que tem tudo para ser a melhor nação do mundo para se conviver. Não cabe aqui esse movimento de separação, esse movimento que a gente encontra em outras nações, mas que nós devemos lutar. Como a senhora mesma disse, através da educação, através da família, começando no lar, a necessidade de nós fazermos com que as pessoas se ajustem, se amem
e convivam fraternalmente, entendendo que é tão belo isso, né? E, ao mesmo tempo, por ser um programa reflexão e que reflete dentro de uma pauta, dentro de uma visão bíblica, lembrando sempre de que Deus, Ele realmente abre as portas, e a hora que ele desce para conviver com as pessoas, Ele é o Deus que não faz separação de judeus, de gentios, de gregos, né? Inclusive a sociedade rejeitava naquele período quem? Os aleijados, as mulheres, os que eram leprosos. E o próprio Senhor Jesus vai no meio de todas essas comunidades e todos eles faz um só povo, né? Isso é maravilhoso, isso é lindo e nos incentiva a continuarmos nessa luta. Professora, o nosso programa ele não é tão extenso, né? Ele chegou ao seu final, mas eu quero agradecer de coração a sua contribuição, a sua presença e a senhora como um referencial para nós, como educadora, como doutora em educação, nós que já nos utilizamos ali na Faculdade Teológica Batista Ana Wallerman, os seus conhecimentos. Então nós queremos agradecer de coração e esse programa estará sempre à disposição, com as portas abertas para recebê-la, seja para falar sobre esse tema, seja para falar sobre qualquer outro assunto, será sempre um grande prazer para nós tê-la conosco aqui. Eu que agradeço, muito obrigada, um grande abraço a todos. Estamos chegando ao final do nosso programa de hoje, nós queremos orar por você, orar pela sua família. Lembrando aqui, eu vou voltar um pouquinho um gancho aqui, me desculpe o pessoal aí da técnica, mas lembrando que a professora Terezinha Bazé tem um filho que foi eleito vereador em Três Lagoas. É muito importante frisar isso. Bom. Feliz com a eleição do filho lá? Muito feliz, pastor. Quero agradecer a todos, né, em especial aqui, adorados, a minha instituição, que me permitiu que eu pudesse me ausentar em alguns momentos para caminhar com meu filho em Três Lagoas, a cidade onde a gente tem um trabalho imenso lá com a comunidade. Então, meu abraço carinhoso a todos que contribuíram, a minha família Bazé, que mora em Dourados, que foi para Três Lagoas contribuir conosco para a eleição do meu filho. Que bom. Nós estamos encerrando o nosso programa e vamos orar ao nosso Deus nesse instante. Querido Deus, nós queremos agradecer ao Senhor pelo Teu cuidado, pelo Teu carinho para conosco. Queremos agradecer aqui, ó Deus, pela vida da professora Terezinha Bazé. Amém. Pelo que ela representa, ó Deus, aqui em nossa cidade, como pró-reitora da Universidade da Grande Dourados. Obrigado, ó Deus, pelo desafio que tem sido para ela como educadora. Mas queremos te agradecer, ó Deus, também pelas vitórias, pelas conquistas, tanto pessoais, familiares, como também da sua coletividade, dessa luta, ó Deus, contra a discriminação e o preconceito. Amém. Continues, ó Deus, abençoando a tua filha, sustentando, guardando e abençoando também todas as pessoas que nos assistem nesse instante. Que haja paz, que haja alegria, que haja harmonia, que haja amor em cada lar e que a tua presença seja real em cada vida. É a nossa oração de gratidão e é em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor, é que oramos. Amém, amém e amém. Amém. Muito obrigado pela sua companhia aqui no programa Reflexão e o nosso convite para que você assista ao programa todos os dias, nesse mesmo horário. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. What about a dream where the people fight, not for